Muito bom dia, então, agora a todos presentes. Meu nome é André Becaeli, eu sou professor aqui do Instituto de Economia da Unicamp e atualmente eu sou diretor do Instituto. Estou aqui para abrir essa sessão, a primeira de palestras aqui da nossa UPA. Dizer que é uma alegria muito grande. Sempre é um dia de muita alegria, um dia muito diferente na vida universitária, apesar de ser sábado, geralmente sábado, as pessoas não vêm, todos não vêm, mas hoje é um dia do campus muito mais cheio do que o normal. Circulam no Unicamp algumas dezenas de milhares de pessoas por dia, mas hoje muito mais. É uma satisfação muito grande receber tanta gente de tantos lugares diferentes, com tantas perspectivas e interesses. E faz, não é só esse dia, tá? Mas é um dos dias que faz a Unicamp se sentir, é o objetivo também do programa, parte da sociedade. Possivelmente alguns de vocês nunca tinham vindo aqui, mas seja o primeiro de muitas vezes, independente de se vier estudar aqui ou não, porque a universidade é de todos. É pública para todo mundo, o conhecimento que se produz aqui, tudo que ela oferece é para... Gostaríamos até que ela tivesse mais participação, mas na medida do possível a UPA é uma atividade de longa data, 18º, nesse formato. Antes tinha universidade aberta, isso em décadas anteriores. Mas o objetivo nosso aqui é apresentar um pouco, nessas duas sessões da manhã e depois uma sessão à tarde, as características aqui do nosso instituto. Eu sei que muitos de vocês se estão aqui ou se estão assistindo nos outros lugares, têm algum interesse por essa escolha no vestibular. Então, conversar um pouco com vocês a respeito do nosso curso, das nossas peculiaridades, o que diferencia a escolha deste curso em relação a outros, e um pouco do que caracteriza o Instituto de Economia da Unicamp, que alguns talvez vocês conheçam, mas é uma casa de muita história, muita importância, não só no campo da economia, como da política, da vida universitária brasileira. Isso aqui é carregado de conteúdo de história. Talvez uma coisa que a gente sempre fala, né, Lucas, na apresentação aos alunos, também, né? Que talvez a maior diferença entre o ensino médio, que vocês imaginam que estão cursando ou já cursaram, ou tem gente mais nova ainda, com algumas carinhas que não cursaram. O ensino médio da universidade, uma das principais características diferentes é que aqui, dentro da universidade, a gente não só absorve conhecimento, né? Também ajuda a produzir. É um lugar não só de transmissão de conhecimento, ainda mais uma universidade pública, voltada para a pesquisa, como é a Unicamp. Tá? Então, aqui se faz conhecimento, se faz o conhecimento na área de economia avançada. E sempre é muito interessante os alunos, dos vários níveis, alunos e alunas, participar da produção, das discussões introdutórias que faltam. Eu fui aluno de graduação aqui, e discussões importantes que aconteceram com repercussões intelectuais, acadêmicas e políticas, inclusive. Né? Então, vocês estão num lugar bastante relevante, não só no panorama do ensino, da formação de economistas, mas também de definição de muita coisa importante na história do Brasil. Foi pensado aqui, além da minha corrida, o Lucas está aqui, professor do nosso curso também, vai fazer uma apresentação breve da estrutura do nosso curso de graduação, que isso sempre é bom, tipos de disciplinas, oportunidades. Depois a gente tem um monte de gente aqui, alunas e alunos, todos esses nossos alunos, tem muitos outros aqui hoje, mas eles estão aqui que representam as entidades estudantis. Outra diferença fundamental, no ensino médio tem, acho que a maioria das escolas tem Grêmio e tal, né? Mas aqui na universidade, o equivalente do Grêmio é o centro acadêmico. Tem várias outras entidades que vão apresentar rapidamente cada uma, a Atlética, e muitas outras, temos várias aqui para fazer extra classe. A vida universitária, ela nem de longe se resume à sala de aula. Tem muitas outras coisas, às vezes muito mais interessantes e muito mais, digamos, valorosas para a formação das pessoas enquanto cidadãos, né, e pessoas. Eu não vou me alongar muito, depois qualquer coisa eu acrescento alguma coisa, vou passar para o Lucas, mas a mensagem aqui é: sejam muito bem-vindos e bem-vindas, aproveitem o dia na Unicamp, não só no Instituto, se tiverem oportunidade, circulem bastante, é um lugar excelente de trabalhar, muito agradável, do ponto de vista
do ambiente, do lugar, das pessoas, e sintam-se parte aqui. E a gente está à disposição depois do intervalo. Esqueci de falar, depois da sessão, tem o professor Sérgio que está ali, que é o atual diretor associado, vai fazer uma palestra mais discutindo a profissão, as possibilidades depois de formado em economia. E, à tarde, às 2 horas, a professora também do nosso curso, Adriana Nunes Ferreira, vai discutir a profissão de economista, temas novos da economia dentro do grande tema da UFA, que é a educação que transforma, nesse espírito de não só absorver o conhecimento, mas tentar, a partir dele, interferir na realidade, que é a nossa missão aqui, universidade pública. Então, vou passar para o Lucas aqui e depois os nossos representantes aqui fechados. Bom dia e aproveitem bastante. Obrigado. Bom dia a todos e todas, bem-vindos aqui na UPA. É um prazer receber, uma honra receber todos vocês aqui. 18ª, desde esse formato da Unicamp de portas abertas, aqui na Unicamp, que é uma das mais conceituadas universidades do Brasil e da América Latina também. Nós, professores, professoras, funcionários, estudantes, estamos todos muito felizes em receber vocês aqui. O nosso... Deixa eu ver. Não, acho que assim funciona. O nosso curso de economia, também é um dos mais conceituados, ele tem uma história já de mais de 50 anos. Ele está desde o começo da Unicamp. A Unicamp ela foi criada em 1966 e já em 1968 foi criado o Departamento de Economia e Planejamento Econômico. Na época, era um departamento dentro do IFISC, nosso vizinho aqui do outro lado da rua, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E quando a Unicamp foi criada, tem os memes de internet, aqui literalmente era tudo mato, era uma fazenda. A Unicamp começou a funcionar no centro da cidade de Campinas, na rua Culto à Ciência. Então não é que ele cria a universidade em 66 e no mesmo momento já começam todas as aulas. Então o departamento de Economia e Planejamento Econômico é fundado em 68 e o curso de graduação começa 2 anos depois, em 1970. E ao longo da evolução institucional aqui da nossa faculdade, do nosso instituto, nos anos 80, que a gente foi fundado o Instituto de Economia e ganhou essa cara institucional que nós temos aqui hoje. Mas, ao longo desses mais de 50 anos, o curso mudou muito, o número de alunos e alunas foi alterando, o formato do curso mudou, o número de docentes aqui dentro também alterou. Essa é a nossa cara atual do curso. Nós temos, no momento, 590 estudantes, dos quais 363 cursam no turno integral e 227 no curso noturno. E entram normalmente aqui 116 alunos todo ano. Vocês estão interessados na Unicamp, vocês já devem ter visto que tem várias formas de ingresso na Unicamp. O vestibular convencional feito pela Conveste, vagas para o Enem e várias outras formas. Dessa maneira, entram 70 estudantes no período integral, 35 no noturno, entram 5 alunos no Profis. Profis é um programa de formação interdisciplinar superior, voltado para alunos de ensino médio da rede pública de Campinas, quais entram na Unicamp para cursar 2 anos dessa formação interdisciplinar e depois podem escolher qual curso eles vão fazer aqui dentro, caso aprovados, nessa formação, e muitos vêm aqui para a Unicamp. Em geral, temos 5 estudantes do Profis que entram aqui. Nós temos o vestibular indígena, no qual o Instituto de Economia recebe 4 estudantes por ano, e também um convênio com outros países. E a Unicamp tem esse convênio e aceita estudantes de outros países. E, atualmente, a gente tem cerca de 60 professores. Por que cerca de 60? Porque teve 5 contratações desse ano, que eu posso me perdido na conta aqui. Mais ou menos 60. Um pouquinho mais agora de 60. Tivemos 5 novas docentes contratadas esse ano. Como eu falei, o curso de economia ele foi mudando ao longo do tempo, e é natural que ele mude, porque o que a gente estuda, o objeto que a gente estuda, a sociedade na qual a gente vive,
e a forma como as economias se organizam, ela muda ao longo do tempo. Então, a estrutura do curso, e as disciplinas, o conteúdo das disciplinas, ele vai se adaptando, vai mudando ao longo do tempo. Essa é a cara atual do nosso curso. É um curso para ser feito em 4 anos, no integral, no noturno são 5 anos, mas são as mesmas disciplinas, é claro, e em 8 semestres. Então, a gente tem essa cara, e o curso de economia ele é bem peculiar, porque a economia é uma ciência humana, é uma ciência social, mas ela tem também uma carga de disciplinas quantitativas. Então, ela vai ser, se vocês olharem essa grade, eu vou falar um pouco para vocês, ela representa essa mistura entre cursos, disciplinas teóricas de economia, como microeconomia, macroeconomia, história e pensamento econômico, disciplinas de história econômica geral, formação econômica do Brasil, economia brasileira contemporânea, e disciplinas da área de quantitativa, como cálculo, economia matemática, estatística, econometria, matemática financeira e várias outras possibilidades. Então, a economia ela tem essa cara de ser uma fusão de diversas áreas de conhecimento. Eu acho que 30 minutos, quando você está no ensino médio, né, porque quem vai estudar economia é alguém que gosta de ciências sociais, ciências humanas, mas também tem pelo menos algum pé na matemática, ou alguma familiaridade com a matemática, mas dentro da economia, você, claro, vai escolher diversos caminhos, mas a formação passa por essa confluência desses 3 conjuntos de disciplina. Isso, vamos dizer, é um curso padrão de economia. Sempre vai ter essa confluência de teoria, história e métodos quantitativos. O curso de economia da Unicamp, em particular, a gente tem uma cara moldada ao longo desses mais de 50 anos de história. Essa cara, vamos dizer assim, que o curso tem aqui, perpassa por entender esse mundo que a gente vive, entender de uma forma geral esse mundo que a gente vive, quais são as, vamos dizer assim, as leis de funcionamento desse modo de produção que a gente vive, né, dessa sociedade que a gente vive, e entender em particular o Brasil. Então, e isso não se dá, vamos dizer assim, só pela teoria ou só pelos métodos quantitativos. Então, a gente tem bastante disciplina na área de história. Para entender como é o Brasil hoje, como é o mundo hoje, a gente tem que entender como a gente chegou aqui. Então, vocês podem ver, por exemplo, a característica aqui, nossa, essa trajetória de disciplinas de história, que é a História Econômica Geral 1 e 2, vamos ter Formação Econômica do Brasil 1 e 2, são 2 disciplinas, e a Economia Brasileira Contemporânea. Para a gente entender o Brasil atual, entender os seus problemas, seus desafios, pensar como a gente pode superá-los, a gente tem que entender como a gente chegou até aqui. Então, isso é uma característica bastante distintiva do nosso curso. Claro que isso também vai ser apoiado pelo conhecimento teórico. Então, a gente pode olhar os diversos campos de ensino. Por exemplo, a cadeia de macroeconomia. O que é a macroeconomia? Macroeconomia é o que vocês leem no jornal no dia a dia, que explica o PIB, o crescimento econômico. Vocês volta e meia vai sair no jornal. Saíram os dados do IBGE, o Brasil cresceu tantos por cento, ou teve uma recessão e a economia encolheu algum percentual, algum por cento, o nível de emprego aumentou, diminuiu, a inflação aumentou, diminuiu. Isso tudo é discutido nessa cadeia de macroeconomia. E o conhecimento, ele é cumulativo e ele vai se tornando mais complexo. Então, as disciplinas, elas são encadeadas. Por exemplo, na cadeia de macroeconomia, vão iniciar em contabilidade social, nós vamos explicar o que é a PIB, tudo isso que eu falei aqui. Daí, a gente parte para a macroeconomia 1, para discutir teoria econômica, macroeconomia 2, macroeconomia 3. O conhecimento ele vai sendo organizado de forma cumulativa. Tem também, por exemplo, disciplinas de microeconomia. O que quer dizer microeconomia? Se no macro a gente vai estudar o Brasil como um todo, o PIB da economia brasileira, na microeconomia vocês vão ver o funcionamento dos mercados em particulares, a relação entre as empresas que vão produzir, ofertar produtos, os consumidores que vão demandar no mercado. Vocês vão ver as estratégias das empresas e também vai ter uma cadeia da microeconomia. Microeconomia 1, 2, 3, 4, estratégias corporativas de financiarização,
o pensamento vai se tornando cada vez mais complexo. Não quer dizer que vai se tornar mais difícil, uma disciplina mais na frente vai ser mais difícil que a anterior, pelo contrário, à medida que vocês vão avançando aqui, vocês vão aprendendo a estudar, vocês vão aprendendo economia, teoria econômica, conhecimento de economia, então não quer dizer que uma disciplina vai ser mais difícil que a outra, apenas que o conhecimento ele foi encadeado. E também tem outras disciplinas em outros campos, na estatística, econometria, cálculo, economia matemática, e também se vocês vão ter oportunidade aqui de cursar disciplinas eletivas, 6 eletivas que vocês são obrigados a fazer. Quais disciplinas vocês vão escolher de eletivo? De acordo com o interesse de vocês. Sempre tem uma ampla gama de disciplinas ofertadas, e essas disciplinas também representam essa pluralidade de possibilidades dentro da economia. Vocês podem fazer alguma disciplina de matemática financeira, eletiva, uma disciplina de introdução à ciências de dados como eletiva. Vocês podem fazer esse ano comemorativo marco do Adam Smith, que é o fundador da economia, lá no século XVIII. Então, por exemplo, tem uma eletiva sobre o pensamento do Adam Smith. Então, vocês podem ter as disciplinas dos mais variados temas nas eletivas e vocês vão direcionando para a sua área de interesse, sua área de conhecimento. A grade do noturno são as mesmas disciplinas, mas distribuídas em 5 anos. Exatamente as mesmas disciplinas. Por que 5 anos? Por ter um período integral, uma possibilidade de você fazer disciplinas de manhã e de tarde, então é possível ter uma carga maior de disciplinas no semestre. No noturno, não. No noturno, as aulas são sempre das 7 às 11, ou antes. Noturno. 7 às 11, então cabem só 2 disciplinas por dia, então lá fica, o curso passa a durar 5 anos. Isso aqui não é para assustar vocês, nem é para a gente ver agora com muito detalhe, isso é só para mostrar essa lógica do encadeamento das disciplinas. Se vocês, isso aqui é não é. Se vocês olharem, por exemplo, a cadeia de história, como eu mencionei, vai da história econômica geral 1 para a economia brasileira contemporânea 2, a gente vai de introdução à economia até chegar em macroeconomia 3, ou de introdução à economia, microeconomia 1 até microeconomia 4, estratégias, ou nas disciplinas administrativas do cálculo, vocês vão ter economia matemática e para estatística, para mostrar como esse pensamento é encadeado. Caso vocês estejam aqui ano que vem, vocês vão olhar isso vai se tornar muito familiar para vocês. Mas é só para mostrar como é a lógica desse pensamento encadeado, dessas correntes cadeias de disciplina. Esse é o noturno, é a mesma estrutura. E o que é importante, como o André enfatizou, nem de longe a vida universitária se restringe a estar dentro de sala de aula aprendendo o conteúdo. Isso é uma parte muito importante, é claro, uma parte fundamental, mas vai muito além disso. Aqui no Instituto de Economia, vocês vão ter acesso a mais diversas atividades. A gente tem muitos eventos acadêmicos, muitos convidados, a gente tem eventos todas as semanas, convidados internacionais. Nessa semana agora, por exemplo, a gente vai ter a Semana de Economia. Todo ano, em agosto, os estudantes de graduação organizam a Semana de Economia. Porque em agosto é quando tem o Dia do Economista. E nós temos eventos de manhã, de tarde e de noite. Palestras com convidados de todo o Brasil. E os mais diversos tipos de convidados. Temos professores, pesquisadores, mas temos palestrantes que vêm do setor privado para falar das suas experiências, palestrantes que vêm do governo para falar aqui sobre como que é atuar no governo, discutir algum tema do momento, palestrantes de movimentos sociais, os mais diversos temas são discutidos aqui. Se vocês olharem, tem o Instagram da Semana de Economia, vocês podem ver que vai ter os mais variados temas. Discussão de política fiscal, a inteligência artificial, a economia feminista, debate de inflação, os mais diversos temas vão ser discutidos aqui. Além das atividades disso, a gente tem uma série de atividades extracurriculares, grupos de estudo, das entidades estudantis que vão se apresentar aqui, e então não vou falar muito, vocês vão ter a oportunidade de ouvir sobre eles.
E os projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, ou seja, já na graduação, vocês podem experimentar essa atividade de pesquisa, sempre com a supervisão de um docente, se integrar em algum grupo de pesquisa, eventualmente, e também a possibilidade de estagiar. Nossos estudantes estagiam bancos, consultorias, empresas, nos mais diversos lugares. E é claro que o que pode estar motivando vocês, a história da economia, pode ser nos mais variados temas. Vocês podem querer vir fazer economia para ter uma boa colocação profissional, ter um bom emprego, e isso vocês vão, o Célio vai discutir aqui, o professor Célio, as diferentes possibilidades de atuação do economista, empresas privadas, no setor público, no governo, no terceiro setor. Tem gente que pode ter interesse na vida acadêmica, então querer se preparar para fazer um mestrado, doutorado, depois desempenhar atividades de docência e pesquisa. Tem gente que quer fazer economia como uma forma de entender e mudar o mundo, ou pode ser pelos mais variados, admiração, influência de algum economista, de repente vocês viram no Twitter, no YouTube, no TikTok, os cortes da professora Maria Conceição Tavares, nossa professora aqui, andou fazendo sucesso nas redes sociais, os cursos que ela deu aqui no passado, e se motivaram a procurar o curso de economia no Unicamp. Qualquer outro motivo pode ter trazido vocês aqui, mas com certeza o Instituto de Economia da Unicamp vai ser um excelente lugar para a formação de vocês, independente de qualquer motivo que traga vocês aqui. Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Quem não conhece o vídeo da professora Conceição, recomendo eu esqueci de dizer, né? Lucas é professor de contabilidade social da área de macroeconomia. Ele fala de macroeconomia e foi brasileira, aquela dúvida. Temos ali atrás, só para quem tiver interesse em conversar, depois de intervalo, tá? O professor Sérgio vai falar, o professor Sérgio, nós dele está o professor Jax, que é um coordenador associado, são mais da área de micro. O Jax também dá aula brasileira, são mais da área de microeconomia, economia industrial, dando um pouco da nossa saborzinho aqui das diferentes atuações de professores. Está um pouco não, está completamente masculino, né? Essa amostra de professores está aumentando um pouquinho, né? O Lucas comentou que tivemos 5 contratações esse ano, as 5 são mulheres, mas ainda são muito reduzida a participação feminina no nosso curso recente. Estamos melhorando. Como é que a gente organiza aqui? Vocês têm uma lista? Eu não vou saber nenhum nome de todo mundo. Tem uma lista, uma ordem e tal? Vamos fazer cada um minuto, falar tipo, rapidinho da entidade, se apresenta, falar da entidade, e aí depois a gente abre dúvidas, né? Depois vai trocando. Então, com vocês, as entidades estudantis. Bom dia, né? Bom dia, Cidade Atlética. Bom, a Atlética é fundada por uma pessoa universitária que veio fazer basquete, futebol, vôlei, futsal, de campo. Além disso, a gente faz produtos, a maioria dos produtos daí a gente faz festa, a gente faz jogos, esse aqui, esse é o USP. A gente organiza esportes esportivos também, e as Olimpíadas. E além disso, a gente organiza a Escola de Idiomas e Economia, que é uma escola de idiomas que vai ter Escola de Idiomas e Economia. É um projeto que para começar esse semestre, a gente vai ter essas condições para ver. E é basicamente isso que a gente faz. Bom dia, meu nome é Felipe Júnior, eu sou segundo ano da graduação em Camp. Eu vim representar a Econômica, a empresa do Instituto de Economia. O foco da Econômica é fazer consultoria empresarial para empresas de pequeno e médio porte. É uma grande oportunidade para pessoas que pretendem entrar no mercado de trabalho, fazer trabalhos como pesquisa, análise de mercado, plano financeiro, plano de negócios. É uma experiência bem bacana para você já colocar no seu currículo logo no começo da graduação, então é bem bacana para você se desenvolver e fazer contatos dentro da própria universidade e se integrar dentro do curso também. Vamos
empresa júnior. O Lucas não comentou, mas deixa eu acrescentar, antes do acadêmico falar. Tem uma coisa que é relativa à novidade, ainda está sendo implementada, o nosso curso como determinação legal, mas a gente abraçou essa determinação, precisa ter uma parcela grande de atividades dentro do curso de extensão. O que é extensão universitária? É um relacionamento com a sociedade, não ficar só uma coisa de aprendizado, aplicar na prática. Isso envolve uma série de possibilidades que podem ser muito interessantes, dentro de disciplina ou disciplina de extensão. O trabalho, por exemplo, que a empresa júnior faz é tipicamente o trabalho de extensão. Mas o centro acadêmico e a atlética também podem ter. E praticamente todo mundo que está ali representam outras iniciativas de organização dos alunos que são relacionamento, transmitir e aplicar um pouco do conhecimento aqui na sociedade. Isso se não fosse nosso interesse, agora é uma obrigação. Isso certamente vai fazer parte das próximas gerações de formandos, que não era tão comum assim. Mas agora sempre acadêmico. Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriel, eu estou no 5º ano do curso, já estou bem velho, já trabalho, mas estou aqui participando da vida acadêmica ainda. Eu sou do centro acadêmico, que é o CAEP Maria da Conceição Tavares, em homenagem à professora. Como o professor Biancarelli falou, a gente é basicamente o grêmio dos alunos de graduação, então a gente representa os alunos frente à direção, à coordenação, à reitoria da universidade também. E também ajuda na integração dos alunos. Então, por exemplo, a gente tem uma pasta que ajuda na integração das entidades, tem uma pasta que cuida da questão de gênero, da questão racial, a gente também cuida da parte de saúde mental dos alunos, de acolhimento, de permanência, que é como os alunos conseguem entrar na universidade e ficar até o final do curso, né, que é um ponto muito importante. Acho que até vocês conseguem ver mais sobre isso pelo SAI, lá perto do restaurante universitário. Então, o CAEP ele tem essa atuação de ajudar todos os alunos e fazer com que o ambiente do Instituto seja o melhor possível. Mas o CAEP também tem a sua importância política, né? Então, por exemplo, a gente reivindica coisas que a gente acredita seja importante para os estudantes e também para a universidade no geral. Então, por exemplo, quando teve corte na educação nos últimos anos, assim, nesse último governo, a gente estava ali na luta para evitar que esses cortes acontecessem, que os alunos e a universidade no geral não fosse afetada. Também quando acontecem coisas dentro da universidade, a gente luta para que a qualidade do ensino e da permanência continue sendo sempre boa. E aí, como eu disse, é muito parecido com o Grêmio, então tem toda a questão política também, tem eleição todo ano para o CAEP, os alunos se organizam em chapas, fazem debates, fazem um debate dentro do Instituto, fazem um debate político de fora também. Então o centro acadêmico é esse espaço muito importante para a gente aprender muito sobre a vida política e também para a gente conseguir garantir, né, como eu disse, que o ambiente dentro do Instituto e da universidade, no geral, esteja sempre o melhor possível para que os alunos consigam permanecer e existir aqui dentro, né? E aí, só uma adendo, a gente também, dentro de cada instituto, de cada curso, a gente tem o centro acadêmico, que é o grêmio de cada curso, mas na universidade a gente tem o DCE, que é o Diretório Central Estudantil, que é como se fosse o grêmio da Unicamp, que também tem chapa, enfim. Então a gente tem toda uma organização política aqui dentro dos estudantes, né? E é isso. Quem tiver interesse pode vir falar com a gente depois. Bom dia, gente. Meu nome é João. Eu estou aqui representando o GMF, que é o Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp, que é basicamente uma liga de mercado financeiro e propõe entregar a Unicamp ao mercado financeiro. Então, a gente tem a proposta de estabelecer um ciclo educacional para ligar os alunos que fazem parte da atividade extracurricular com esse mercado que é muito restrito, né? E a gente tem basicamente 5 atividades aqui, que são os cursos oferecidos para a comunidade da Unicamp, não apenas para os alunos da Unicamp, mas qualquer um que quiser participar pode vir, mas a maioria deles são presenciais, então precisa ser aqui das localidades da Unicamp, né, próximo. A gente tem basicamente os challenges, que são atividades oferecidas por instituições financeiras e basicamente participam ligas do Brasil inteiro, e o GMF tem grande expressão dentro desse segmento. A gente também tem a mentoria feminina, que é um projeto que visa ligar as mulheres ao mercado financeiro, porque é um mercado que tem muita expressão masculina, né? E esse projeto basicamente pega grandes nomes femininos do mercado financeiro e a proposta dele é basicamente fazer network com as meninas que estão inscritas dentro do projeto da mentoria. E o projeto social, que a gente vai até São Paulo, na Vila Prudente, na Vila da Vila Prudente, dar aula de finanças pessoais. Então, todos os membros do grupo vão lá dar aula.
E é basicamente isso. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. A gente vai estar ali também do ladinho da Econômica para responder qualquer dúvida. Só um minutinho. Bom dia, gente. Me chamo Cris, eu faço parte da comissão de trote, eu e a Maria Beatriz. Bom, eu sou estudante de segundo ano de economia, sou do período noturno. A comissão de trote é aquela entidade que vai receber vocês aqui. Tem só uma perguntinha, quem tem certeza que é fazer economia, levanta a mão, por favor. Pô, legal. Caso vocês passem aqui na Unicamp e vão passar, a gente vai estar para receber vocês. No começo do ano, a gente vai entrar em contato, vai explicar algumas coisas que acontecem com um período assim, de integralização durante os 3 meses ali. A gente tem alguns eventos, então a gente recebe vocês um dia, a gente faz aquela coisa em tal rosto, chamar umas fotos de vocês. Esse ano foi bem bacana, a gente recebeu a turma de 2023. Foi um período muito bacana, assim, deu para juntar bastante o pessoal, para juntar, mais para juntar a galera, tipo, sentir aquele sentimento de, tipo, faço parte da universidade e estou aqui para viver a universidade, não só disciplina, não só, tipo, a questão acadêmica, mas sim, a Unicamp. Então a gente faz alguns eventos também, assim como a Atlética, a gente faz festa, a gente recebe vocês, a gente faz a pizzada também, que ocorreu esse ano, que é muito legal. A gente tem um batizado, que é uma outra festa. E a gente está realmente, nesses primeiros 3 meses, ligado com vocês bastante. Assim, qualquer ajuda, qualquer outra dificuldade também, a gente atende vocês. Se puderem, quem tem vontade de entrar, assim, puder seguir a página também, para ter mais informações, a página é CD024. Então, comissão de trote 024. E essa nova comissão eu vou receber vocês os próximos alunos. É isso, gente. Muito obrigado. Oi, gente. Eu sou a Maria. Complementando só, né, o que o Cris falou, acho que o mais importante da CD é realmente essa questão de acolhimento. Os bichos chegam, todo mundo está perdido, a gente está perdido. E essa é a importância, acolher, ajudar antes mesmo de entrar. Então, o que ele falou de seguir a página também para, por exemplo, vocês estão prestando vestibular, vocês têm dúvidas, a gente ajuda vocês. Sabe, vocês não sabem como estudar, como se inscrever no vestibular, o que fazer, depois que passar, como que vem para cá, como que estuda aqui, onde vai morar, a nossa função essa, ajudar, acolher, vocês se sentirem pertencentes aqui. E eu já aproveitar aqui toda a PT, eu já queria falar também, falar de uma próxima entidade, que é a EPEP, que é o Instituto de Políticas em Pauta, que é uma entidade de política, como diz o nome. É uma entidade que faz parte de vários campos, não só na Unicamp, ela existe na USP, na FGV, na UFMG. Então, é uma entidade muito legal que debate política dentro da universidade e entre universidades. Então, é um lugar onde a gente faz figuras importantes políticas, que a gente pode conversar, a gente pode aprender com eles, a gente pode ensinar, a gente tem atividades, por exemplo, do CinePEG, que a gente traz documentários, traz filmes e faz uma roda de debate sobre isso. Enfim, tem várias áreas importantes lá dentro, é uma entidade muito legal para a gente trazer outra área da economia, né, que é a política. A política é uma área enorme dentro da economia. Os professores estavam falando de algumas matérias que a gente tem, que são cercadas disso, que são cercadas de política, mas também a gente traz na ideia a política atual. Sabe, quem está agora no governo, quem vai entrar, quem debate sobre isso, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Né? Tem muita coisa que a gente vê lá no Brasil acontecendo, mas a gente não sabe de verdade como funciona. E é por isso que a EPEP existe, para trazer esse debate para a mesa para os estudantes. Só complementando, só que além de debater, a gente acho que
um outro pilar nosso é justamente aprender sobre política, sobre funções dentro da política, sobre o papel de deputado, de um senador, uma PEC, uma lei, né? Então, como é uma universidade pública, né, a gente tem total, como eu posso dizer, total possibilidade de debater sobre tudo, sobre diversos assuntos. Isso que é o mais interessante dentro da universidade e também dentro da PEC. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Chiara, eu estou aqui representando a Semana da Economia, ou como a gente chama, a SE. O professor Lucas já falou um pouco, mas eu vou complementar algumas coisas. A Semana da Economia esse ano vai acontecer semana que vem, do dia 21 ao dia 25, e é uma semana que a gente busca trazer outros temas para discussão, então a gente convida professores da casa e professores de fora para discutirem temas atuais e relevantes em relação à economia. Se alguém for da região e quiser vir, está mais do que convidado. E esse ano a gente também vai ter transmissão online pelo canal do Instituto de Economia e pelo canal do ICL, que é o Instituto do Conhecimento Liberta, que é um parceiro nosso. Então, se vocês quiserem acompanhar online também, fiquem à vontade. Se vocês quiserem saber quais são os temas da mesa, vocês podem ver isso no nosso Instagram, que é @semanadaecono. E eu acho que tem alguns flyers espalhados pelo Instituto, principalmente na biblioteca tem alguns, se vocês quiserem também. Olá, bom dia. Estou cansado, acordou cedo no sábado para vir aqui. Tudo bem? Eu e o João, a gente vai cantar uma música agora. Cadê? Isso aí é Instituto de Artes. Então, valeu a pena esperar, a gente vai falar da Melhor agora, entidade da CEF. A CEF é o Serviço de Educação Financeira. É um programa relativamente novo aqui na Unicamp. A gente ensina os funcionários da Unicamp sobre matemática financeira, financeira básica, para como eles conseguirem se organizar nas contas. E a gente tem um projeto de expandir para a comunidade, para que todo mundo possa fazer parte. E aí o João vai explicar um pouquinho mais. Então, a CEF surgiu durante a pandemia, na verdade, porque alguns alunos aqui do Instituto perceberam que os funcionários em geral e o povo em geral brasileiro estava tendo muito problema e tem muitos problemas com a questão da finança própria. Então, em conjunto com um professor aqui do Instituto de Contabilidade, ele é mais especializado nessa área empresarial, mas ele sabe bastante sobre finanças, é o Rodrigo Lana. A gente começou esse serviço de educação financeira, que, como a Júlia explicou, majoritariamente aborda os funcionários hoje, para democratizar, né, esse conhecimento que a gente aprende aqui dentro, mas que todo mundo deveria ter. Mas, como eu disse, a gente quer expandir. A gente quer expandir para poder, primeiro, abarcar a população geral da Unicamp, de Campinas, São Paulo e do Brasil, por meio de videoaulas online e de um curso online verdadeiramente estruturado, né? Porque ficar só preso aqui no Instituto, a gente acaba limitando muito o escopo do projeto. A gente também trabalha com a questão da consultoria. Vários funcionários da Unicamp vêm, eles falam com a gente, tipo, eu quero trocar de carro, eu estou com esse problema aqui com as minhas dívidas. Que tipo de dívida é melhor? Nenhuma dívida é boa, né? Mas tem umas que são menos onerosas do que outras. E a gente tenta aconselhar para ajudar essas pessoas, né? Porque muita gente se enrolou nesses últimos anos e agora, com um retorno mais ou menos de normalidade, quer tentar endireitar uma dívida ou reestruturar as finanças familiares. E é basicamente isso. Espero que as pessoas que querem vir aqui para o Instituto se interessem por essa área, porque a gente vai estar bem feliz de receber vocês. A gente está precisando de mais gente para fazer um trabalho maior. Sim. Se vocês quiserem dar uma olhadinha um pouco no nosso trabalho, vocês podem seguir a nossa página no Instagram. Toda semana a gente faz publicação sobre vários assuntos diferentes, sobre como funciona, eu quero
investir na bolsa, quero fazer isso. E a gente tem vários posts informativos, chama CEF_e Unicamp. E aí vocês podem ver, compartilhar. É isso, obrigada. Bom, eu vim representar o Economia nas Escolas. O propósito dele é exatamente o nome, é trazer economia para as escolas. Eu sou o João Pedro, o membro mais velho que está na instituição no momento, mas a organização é horizontal, então não tem um líder. Mas, de qualquer caso, o projeto começou em 2019, logo antes da pandemia, então não foi um bom momento para visitar as escolas, né? Mas é o que aconteceu, a gente continuou durante a pandemia e agora voltamos a atuar nas escolas. Se vocês são do ensino médio, principalmente, na região de Campinas, talvez a gente já tenha visitado a escola de vocês. A gente pega e tenta trazer economia para vocês, para que vocês possam tanto aprender um pouco sobre finanças, se manejar, conhecer um pouco de como é o acesso à universidade, que não é o mesmo propósito da UPA, né? Às vezes a gente já levou algumas turmas de estudantes para cá, para conhecer o Instituto. E a ideia principal é que vocês possam entender economia para poder viver nesse mundo atual, poder atuar politicamente, saber o que está acontecendo, porque hoje em dia quase tudo é movido por dinheiro, ou pela política, a política também é movida por dinheiro indiretamente, então a gente quer dar esse senso cívico para vocês poderem entender o que está acontecendo, não serem enganados um pouco, né, pelo que parece para vocês, e essa é a ideia do projeto. O Biancarelli já falou, primeiro, eu sou o Fernando, eu sou 023, eu entrei esse ano, e eu faço parte da Economia das Escolas também, mas como o Biancarelli disse, a gente tem uma carga de extensão, e a extensão nada mais é do que devolver o conhecimento que a gente aprende aqui na Unicamp para a sociedade. Então, a Economia das Escolas cumpre muito esse papel, a gente vai para escolas da rede pública de Campinas e oferece aulas de macroeconomia, história econômica, e a gente tenta democratizar ao máximo o acesso à Unicamp e à universidade pública. Então, a gente explica um pouco sobre como funciona, por exemplo, o vestibular de indígenas, escolas. Então, a gente tem bastante essa função social, que, para quem gosta muito da área acadêmica, quer ser docente, professor um dia, é uma primeira oportunidade. Eu tive o prazer de dar aula em maio, inclusive com a Mabia, que ela está aqui, e foi uma experiência assim, sensacional. Eu já percebi que ela talvez seja o que eu quero para a vida, que é ser professor. Então, é um primeiro contato muito importante e é muito legal. Então, é isso. Bom, eu juro que eu não vou mais tomar o tempo de vocês, eu só queria complementar uma coisa. Eu também faço parte da Atlética, e a Atlética tem uma parte social. A gente divide a Atlética em várias partes, e eu faço parte da diretoria social, e a gente tem uma missão também social, que nem a Economia das Escolas tem. A gente quer desenvolver um pouco do conhecimento e também promover ações. Então, a gente tem, por exemplo, doação de comida, doação de roupas, mas a gente também tem uma coisa que é muito importante nossa, que é a escola de idiomas. Muitos alunos entram aqui na Unicamp sem saber o inglês, o que é totalmente normal, porque, como o ensino médio, o ensino público está defasado e é muito difícil, mas saber inglês é essencial para uma graduação, muitos textos a gente lê em inglês. E a gente tem a escola de idiomas, então, pensando nisso, a gente oferece cursos por mais ou menos R$400 o semestre inteiro, para o bolsista mais barato. E o objetivo é exatamente isso, a gente poder promover esse primeiro contato com vários idiomas, não tem só inglês, tem alemão, italiano. Inclusive, a gente até tem um professor que promoveu a escola, porque a gente tem um texto em inglês, o Renato Garcia, que dá microeconomia para a gente, disse que é uma boa opção. E a gente tem alguns panfletos, se vocês quiserem mais informações, podem vir na sede da Atlética que a gente tira dúvidas, viu? É isso. Tudo bem, muito obrigado a todas e todos. Acho que vocês sentiram um pouco o espírito da coisa aqui, uma variedade enorme de possibilidades de
participação e atuação fora da sala de aula, além do papel passivo de aprendizado. Isso é importante, mas não é só. Né? A universidade é muito mais do que isso. Então, agradeço muito, achei que foi muito legal, deu um pouco a cara, um pouco bastante multifacetada da atuação dos estudantes do Instituto de Economia. Acho que uma coisa que ficou faltando, eu não sei se vocês vão ter oportunidade de receber esse tipo de orientação um pouco mais organizada do que eu vou falar aqui, por parte da universidade, porque talvez, além do convite e da insistência de que a Unicamp é uma possibilidade para todo mundo, né, que às vezes a gente conversa com gente, não, o Unicamp não é para mim não, uma coisa que as pessoas mais comentam por aí é quanto tem que pagar no Unicamp para entrar, particularmente em escolas públicas, afastadas, pessoas mais simples, e afastadas até não só geograficamente, mas em outros lugares, não. Ouço falar do Unicamp, mas não é para mim, não. O Unicamp é para todo mundo. A gente tem possibilidades de entrada variadas, né? Então, digamos, o processo de inclusão, de diversificação das pessoas que fazem parte da Unicamp, ele é crescente, demorou um pouco, admitimos enquanto Unicamp, mas ele é bem agressivo, né? O nosso vestibular, pelas diferentes entradas, ele é talvez o mais inclusivo do Brasil hoje em dia, pelas diferentes possibilidades de entrada. Acabamos de assinar aí uma coisa que é uma proposta, né, do governo do Estado, da Provão Paulista, ou seja, vestibular seriado do Estado de São Paulo deve começar agora, vai ser piloto e tal, mas vai ter mais vagas de uma prova que as escolas públicas do Estado de São Paulo vão fazer ano a ano pelo SAESP, e isso vai também ter algumas vagas de entrada. Isso é uma coisa. E outra coisa complementar a ela é que algumas pessoas quando entram no Unicamp se assustam positivamente, e tem o pessoal que falou um pouco disso de passado. Tem uma série de serviços que poderiam ser muito melhores, poderiam ser muito maiores, mas eles existem de assistência, de acolhida, tanto acolhida, como o de baixo falou, de acolhida do ponto de vista pessoal, é uma fase muito difícil, particularmente para quem vem de longe, mas do ponto de vista material também, né? A Unicamp tem, inclusive, colocar as pessoas aqui que elas não têm condições de se manter em Campinas ou se manter estudando também teria pouca validade. Então, tem uma série de auxílios, de bolsas, de auxílio à alimentação, tem um sistema de saúde interno para toda a comunidade da Unicamp, que é basicamente, digamos, não é tudo, mas de boa qualidade, que é o SECOM, é sempre de o eu lembro. O com é comunidade. Centro de atenção à comunidade. A sigla é diferente, mas é onde a gente, tipo, quando a gente está doente e tudo mais. A Mabia, no começo do semestre, estava muito mal, ela me levou lá. Não, pera, você com. Qual você está falando daqui? Ou... Não, é centro de saúde da comunidade. Isso. Aqui tem o Centro de Estudos de Conjuntura do qual eu sempre confundo. Tem o mesmo nome, mas no final aí. Mas então tem serviço de saúde, inclusive odontológico, para todos os alunos, assistência. Tem uma coisa que é muito comum hoje em dia, que é o acompanhamento psicológico, muito demandado, serviço de apoio psicológico aos estudantes. Então, a Unicamp procura fora a moradia, né? Que é difícil, poucas vagas dentro da demanda, mas tem bolsa da moradia também, e tem esforços. Então, esforços. Tem uma preocupação da universidade em ser inclusiva, mas essa inclusão ser trabalhando para as pessoas completarem o curso, tá? Então, isso acho que é muito importante e talvez incentive mais pessoas a tentar. Não custa nada. A isenção da taxa de vestibular para quem precisa, não custa nada foi força de expressão. Custa se inscrever no vestibular. Mas é nossa preocupação e a gente sente muito. Eu, além de ter sido aluno, sou professor há muito tempo aqui, mudou muito o perfil dos nossos alunos, isso só tende a melhorar a nossa universidade. Então, isso acho que foi bom você ter falado alguma coisa. É verdade. Desculpa. Mas eu um pouquinho aqui, a gente já tem perguntas de todas as naturezas para mim, para o Lucas ou para nossos representantes. Diga lá você. Bom dia. Vai ter um microfone ali para pergunta. Se vocês puderem levar, acho que ele já está ligado. Aqui, ó. Aqui, a pergunta está aqui. Vai lá, vai. Por favor, se identifique, diga de onde veio, que as pessoas estão legais. Bom dia, eu sou o Guilherme, eu moro aqui em Campinas mesmo.
Eu queria saber se a Unicamp, ela é um instituto de economia, ele é mais preso a uma linhagem teórica, alguns teóricos consagrados, seja de uma linhagem ortodoxa ou heterodoxa, e se aqui dentro ainda há liberdade para o aluno escolher, mesmo se ele não queira seguir uma linha. Bom, o Lucas comentou um pouco disso, talvez que diferencie nosso curso, uma carga maior. De graduação não dá para ter tanta diferença assim, porque tem uma grade obrigatória curricular. A gente tem muito mais disciplina de história e de teoria do que outros lugares, e talvez um pouco menos de métodos quantitativos comparado ao outro, etc. O que marca nosso curso, ao contrário das maledicências por aí, que a gente não conhece, não é exatamente uma ordem unida ou uma determinada linha única, que é pluralidade. Certamente, o aluno de graduação em economia da Unicamp tem acesso a um conjunto de autores maior do que se tivesse em outro curso, cursos bons, excelentes, médios, etc. Estou falando de qualidade, estou falando das escolhas. Né? Isso aqui tem uma variedade maior de perspectivas. Mas, em absoluto, isso aqui é um lugar em que as pessoas, os professores e professoras pensam que iguais, não é verdade. E muito menos de que uma linha teórica, todo mundo já deve ter noção que está se interessando em economia. Essa é uma área do conhecimento que eu gosto de chamar de ciência, mas é um debate, é uma área do conhecimento onde existem interpretações. Né? Tem um problema econômico e tem dois economistas que estão em e é bom que seja assim. Né? Então, essa história de conhecimento certo, certa rolagem, certamente não faz parte disso. Mas, queria só te dizer que tem espaço, tem tratamento e conhecimento de várias vertentes teóricas. Certamente muito maior do que em outros cursos que tem uma linha mais clara, mais, digamos assim, se preocupa ou que acha que a economia é uma ciência tal como a física, que basta estudar a fronteira e você entendeu tudo. Né? Então, tem a nossa carga dos clássicos e outras interpretações que às vezes ficam. Inclusive, porque isso muda, né? Só para dar um exemplo aqui muito concreto, tem um autor muito importante, chama Minsky, na área financeira, que a gente trabalha. Ele foi, de certa forma, descoberto por muitos autores nacionais e internacionais a partir da crise financeira de 2008. Faz parte aqui do nosso tratamento na graduação. Então, isso muda, tá? Ao longo do tempo. Mas tem, digamos, a opção por um curso mais plural. Não é doutrinação. Mais perguntas? Tem mais no chat também. Você vai fazer um bloco de três. É isso. Vamos dar uma girada e a gente responde. Obrigado. Bom dia, meu nome é Anaís. Eu moro em Salto, tenho 18 anos, estou também do pré-vestibular. E eu tenho uma dúvida sobre o curso de economia mais na parte da grade. Na hora que eu escolher uma eletiva para o semestre, eu tenho a opção de fazer a transferência dessa eletiva caso não me adapte ou só no final do semestre? Tem uma pergunta ali. Faz mais uma dali, a gente pega do chat. Tudo bem, bom dia. Eu sou o Júlio Rocha, estou no segundo ano, tenho 16 anos. Eu tenho uma pergunta mais na parte da empregabilidade. A Unicamp é voltada à universidade da pesquisa, certo? Mas como seria a abordagem das empresas dentro da universidade para a gente ser exposto ao mercado de trabalho? Obrigado. Pessoal, só vou ler aqui, tem uma pergunta no chat. Vocês podem ler também, mas vou falar no microfone. São duas perguntas. Uma é a comparação entre a USP e a Unicamp. É muito recorrente. Na opinião de vocês, qual seria o diferencial da Unicamp? A Unicamp é melhor. A segunda é como vocês acham que é a distribuição do curso entre humanas e exatas? É simples, que a Unicamp é melhor. Posso falar? Eu não sei muito o nome, é Thaís ou Laís? Laís. Laís, sobre a questão das disciplinas, você sempre, no começo do semestre, você pode ter um período que chama de adequação de matrícula, depois um período de alteração de matrícula, e ainda existe um período que vocês podem desistir oficialmente da disciplina. Então,
Mesmo depois do semestre começar, você pode fazer, sim, algumas alterações entre as disciplinas que você vai cursar. É claro que vai ter sempre algumas restrições devidas ao tamanho da turma, se a turma vai cheia ou não, etc. Mas essa possibilidade existe, sim, nessa escolha eletiva, e vai ficar presa nela e isso acabou para você, vai morrer abraçada na eletiva. Não, de forma alguma. Então, não existe alguma flexibilidade, sim. A última, teve uma pergunta ali atrás, desculpa, também não peguei o seu nome. Giovanni. Quando a gente diz que a universidade é uma universidade de pesquisa, isso não quer dizer que ela é uma universidade que forma apenas pesquisadores. As universidades, vamos dizer assim, modernas, o formato atual das grandes universidades, toda grande universidade no mundo é uma universidade de pesquisa também. Isso quer dizer que a gente não apenas reproduz o conhecimento que já existe, que a gente traz aqui um monte de manual debaixo do braço e passa para vocês, isso é que vocês têm que saber, que o mundo acha que é o mais importante, vamos dizer, mas a gente faz avançar o conhecimento. Isso é a característica, aqui os professores são pesquisadores além de dar aula. Então, essa é a definição, né? A questão da nossa informação, apenas. E sobre a empregabilidade, a empregabilidade de um aluno de economia da Unicamp, ela é muito boa. Nossos alunos, enquanto estão aqui, eles têm excelentes estágios nos mais diversos lugares, tanto na região de Campinas, como na cidade de São Paulo, e, de uma forma geral, saem daqui muito bem empregados. Em bancos, consultorias, empresas privadas, ou fazem concurso público e vão atuar, sei lá, no Ministério, do IPEG, do IBGE, do BNDES. Alguns alunos nossos conseguiram uma carreira internacional, a gente tem esses alunos que trabalham em organismos multilaterais, e alunos que vão seguir vida acadêmica, fazendo um mestrado aqui com a gente, um doutorado, ou em outras instituições, e posteriormente viram professores. Então, a pesquisa é apenas uma das possibilidades que eles têm, mas, obviamente, não é a única. E na escolha dos alunos, acaba não sendo a maioria, né? A maioria não vai para o caminho da pesquisa. O pessoal entra no mercado de trabalho quando se forma. Sobre a estrutura do curso, né, as características do campo, acho que a gente falou um pouco já disso aqui. A gente tem, acho que não sei se muito relevante falar do curso dos outros, especificamente, nominalmente, mas o nosso curso, como eu falou, na graduação existem parâmetros mínimos do MEC que todo curso tem que seguir, mas a gente sim tem uma característica de uma carga em disciplinas de teoria, uma atenção maior para a história, sem deixar de lado os métodos quantitativos. Se vocês olharem ali, a gente tem 3 disciplinas de matemática, 3 disciplinas normais de métodos quantitativos, estatística e econometria, além da possibilidade de eletivo. Então, eu diria que ele é um curso que ele tem a cara dessa tradição de mais de 50 anos de Unicamp, uma tradição muito bem reconhecida, não só academicamente, na pesquisa, mas no mercado de trabalho também. Tem essa nossa cara, mas ele é bem equilibrado entre esses diversos campos. Complementar uma comunicação ao Giovanni sobre como os alunos aqui estão expostos a ofertas do mercado de trabalho. Bom, tem as coisas mais diretas, ofertas de estágio, etc. Mas geralmente que tem, isso é regulado. Não é assim, uma empresa. Muitos ex-alunos aqui estão trabalhando em empresas que querem vir aqui fazer uma palestra de recrutamento, etc. Isso é regulado na universidade pública, não é assim. Mas tem normalmente uma feira, chamada Talento, que é uma feira de recrutamento. Daí, lá no ginásio, acho que é no ginásio, né? Você sabe. Que aí tem, as empresas vêm, oferecem. Isso é muito comum, tá? E a gente está ali, o professor Guedes, que fez, não sei se tem atualizado um levantamento de estágio, era praticamente sobre estágio, né, Guedes? Que mapeava um pouco as ocupações, a remuneração, e setor de atividade e região, inclusive, dos nossos alunos. A gente precisa dar uma segurada, né? Que tem regras também para fazer estágio, né? Etapa do curso de pode, número de horas, tá? As empresas também adoram os nossos estudantes, porque assim, geralmente são muito bons e acabam trabalhando muito mais do que o contratado ganhando uma parcela muito pequena, sabe? Isso acontece, tá? Em geral, só falando muito impressionisticamente, o retorno que a gente tem de alunos, e até às vezes conversa com gente de empresas, é
que o aluno da Unicamp tem algumas habilidades que outros alunos excelentes formados em outras excelentes universidades não têm. O que pode ser bom ou ruim para a empresa, mas é a capacidade de crítica, uma visão de mundo, entender que um problema econômico muito raramente é uma questão única e exclusivamente técnica, às vezes tem questões, às vezes não, quase sempre. Tem questões políticas, sociológicas, até culturais envolvidas. Tá? Então, acho que esse é um pouco o que se tivesse que eleger uma peculiaridade do aluno e da aluna formada no Unicamp, é essa, né? Pensar um pouquinho fora da caixinha, não achar que o conhecimento é único, qualquer formulação de economia serve para qualquer lugar do mundo, qualquer coisa. Espírito crítico é um pouco a nossa característica, né? Sem ser refratário a tudo que está acontecendo na fronteira e no resto do mundo, mas interpretar e avaliar. Tinha um professor aqui muito influente aqui nessa casa, um dos nossos fundadores, que gostava de dizer assim: olha, nosso curso de economia, quem foi meu aluno sabe que eu sempre falo isso. Nosso curso de economia aqui de graduação tem dois objetivos muito simples: entender o que é o capitalismo e entender o que é o Brasil. O resto é acessório, é uma brincadeira. Mas é um pouco o espírito da coisa, né? Então, os nossos economistas formados pela Unicamp, de alguma maneira, e claro que cada um tem a sua trajetória, porque a escola não é responsável por que cada um faz, mas saem um pouco carregados que estudaram a economia no Brasil em determinada época do ano. Os cursos mudam e eles têm que ser adaptados ao lugar e à época histórica que vivem. Isso parte de uma concepção de que a economia certamente não é uma ciência e muito menos é um campo aplicado da matemática, como tem a matemática, a estatística, a econometria é absolutamente fundamental, sem números a gente basicamente fica um papo de base. Mas é um pouco essa formação um pouco mais ampla, mais analítica, mais histórica e teórica, que talvez nos caracterize. Tem gente que gosta e tem gente que não. Mas fiquem tranquilos que, do ponto de vista da empregabilidade do mercado de trabalho, isso também é valorizado. Você quer falar? Fazendo um complemento também nessa questão da empregabilidade, essa é uma pergunta que a gente recebe todo ano, principalmente quando os bichos entram, principalmente o pessoal, até mesmo conversando um pouco com a outra pergunta, né? O pessoal sempre fala, tipo, por que na Unicamp é mais voltado para pesquisa, a USP é mais mercado de trabalho, né? Tipo, acho que não é muito bem assim. Um pouco de medo de falar isso dos nossos professores, mas a graduação, ela entrega um starter pack para a gente, ela entrega ferramentas básicas da economia, e o que a gente vai fazer depois disso depende muito das oportunidades que a gente vai querer fazer ao longo da graduação, inclusive. Então, particularmente falando do meu caso, eu entrei na graduação em 2019, eu já entrei na empresa júnior, já entrei na Semana da Economia. Ter feito a empresa júnior foi muito importante para conseguir ter uma colocação profissional. Tanto que, inclusive, fiz estágio, fui efetivado, e muito de eu ter conseguido, de eu ter decidido em que área eu queria trabalhar, muito de ter conseguido passar no processo seletivo, foi muito de eu ter participado de coisas dentro da universidade, né? Então, a universidade, como a gente está frisando muito aqui, ela não é só entrar na sala de aula, aprender lá sobre a história do Brasil e aprender sobre modelos econométricos, é também você ter a vivência universitária e saber que isso vai te colocar, vai te trazer outras oportunidades. E isso, sim, não é algo que você escolhe no seu primeiro semestre e está escrito em pedra. Então, por exemplo, no primeiro semestre eu entrei na econômica, fiquei um tempo lá, me ajudou a entrar no mercado de trabalho, mas agora, no final do curso, eu comecei a fazer iniciação científica, comecei a ter mais contato com a área acadêmica. Então, todas essas escolhas que você vai fazendo vão conseguir te direcionar. E, óbvio, também não são decisões que a gente precisa tomar super cedo, que nem, por exemplo, tem gente que está na pós-graduação, está fazendo mestrado, que também está dentro do mercado de trabalho. Então, às vezes, tem gente que termina o mestrado e vai trabalhar também. Então, acho que é isso. Tipo, beleza, a gente tem... A Unicamp, realmente, ela é muito conhecida por formar pesquisadores. Acho que até muito do objetivo de formação da Unicamp foi muito de pesquisa. A gente tem uma pós-graduação, tanto no IE quanto em outros institutos e outros cursos, que é muito grande, uma das maiores pós-graduações do Brasil, mas não significa que quem entra aqui vai necessariamente ter que virar pesquisador. Tipo, você vai trilhar a sua carreira dentro do que você quiser, dentro das oportunidades que você vai querer ter aqui dentro. Aqui dentro a gente tem muita coisa. Por exemplo, na carreira acadêmica você pode fazer uma iniciação científica, no mercado de trabalho você pode fazer econômico, você também pode ir testando as coisas. Tipo,
A gente tem 4, 5, 6 anos para se formar, assim, acho que é o tempo da gente conseguir aprender as coisas dentro da sala de aula, que são ferramentais muito importantes, mas a gente também tem muito tempo de testar coisas diferentes e conseguir, enfim, ter um gostinho do que a gente quer fazer, né, na vida adulta que está lá começando. Obrigado, Gabriel. Tem mais perguntas? Fala. Mais perguntas? Dúvidas? Acho que podemos encerrar. Deixa eu até aqui ler e agradecer a participação aqui da Atlética, Empresa Júnior, Econômica, Centro Acadêmico, CAEG, Maria da Conceição Tavares, Grupo do Mercado Financeiro, Comissão de Trote, EPEP, Semana da Economia, Serviço de Educação Financeira e Economia nas Escolas. Muito obrigado por vocês terem assistido e fiquem para a discussão sobre o que é a profissão do economista. O Sr. Célio vai assumir aqui a cadeira. Obrigado.